Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre transformação digital, inteligência artificial, como tudo isso está impactando o nosso dia a dia e o nosso trabalho. Para onde vamos? Assuntos que nós vamos abordar com o nosso convidado, um especialista no campo da transformação digital, o Fernando Martins. Fernando Martins, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, quem agradece a oportunidade sou eu, adoro falar desse tema. Aliás, é um especialista nesse assunto. Há quanto tempo você está nesse campo? Mais de 30 anos. Desde 84 eu ganhei meu primeiro dinheiro fazendo uma contabilidade. Então o mundo digital começou para mim até antes da minha formatura na Poli, que eu fiz a Poli Peraí, aqui. agora eu fiquei curioso. Que história é essa? Você ganhou seu primeiro dinheiro fazendo contabilidade? Exato, fiz um programa de contabilidade para uma empresa de engenharia usando Pascal, que é uma linguagem antiga, que não se usa mais. Bom, todo esse tempo, lá se foram 3 décadas de transformações. O que impacta no nosso dia a dia, mas principalmente na nossa forma de trabalhar, essa transformação digital que estamos acompanhando ao longo de todo esse tempo? Olha, o impacto a gente já vê no dia a dia. Eficiência, são forças econômicas que causam essas transformações digitais, né? Elas acontecem porque é bom. E eu acho que tem uma reflexão a fazer. Por que agora? Por que isso está acontecendo nesse momento, né? Muitas das tecnologias já existiam, mas elas não eram viáveis, não eram acessíveis, mas hoje isso tudo mudou. Esse crescimento exponencial ocorre por quê? Primeiro, o custo. O custo computacional reduziu muito. A gente acompanha aí a redução através da lei de Moore nas décadas, né? A cada 18 meses você consegue produzir um chip com a capacidade que é o dobro daquela anterior ao mesmo custo. E isso ao longo das décadas foi acontecendo e a redução de custo é assim uma coisa muito sensível. Vou dar um exemplo para você. Você tira uma foto com um celular hoje, quanto que custa isso para você? Não custa nada. O sujeito tira foto de um menu para mandar para a namorada para escolher o que vai ser o jantar. Em 1984 custava US$ 100 armazenar uma imagem dessa. Num hard drive que custava US$ 2.000 e tinha uma capacidade ali de 20 megabytes, né? Então, essa é uma forma da gente sentir que o custo foi para zero. A gente tira foto de qualquer coisa, depois joga fora, o espaço é quase gratuito, né? Então, a redução de custo permite que eu tenha armazenamento de dados cada vez maiores, dados mais interessantes, dados interessantes que antigamente a gente não conseguia, antigamente 30 anos atrás, 20 anos atrás, não conseguia armazenar. Armazenamento de dados. Isto é chave para esta transformação? É chave a ponto nos anos 70 a gente falava assim, olha que essa empresa tem um CPD, um Centro de Processamento de Dados. O processamento era muito importante. Era a coisa que dera o diferencial entre uma empresa e outra ser capaz de processar, né? Hoje o processamento ele começa a virar commodity. Você tem até tecnologias de inteligência artificial, como o TensorFlow do Google, por exemplo. Ele é open source, ele está disponível a todos. O que diferencia uma empresa da outra hoje são os dados que eles detêm. Então, essa economia dos dados, o data mining, né, que é a mineração dos dados e a analogia que o dado é o ouro, é realmente válida. Os dados que detém e a forma como administra esses dados? Exato. A forma como administra e a forma como respeita a lei de privacidade de dados, né? Tem toda uma hora de conversa aí sobre as formas do que é possível, o que deve ser feito, como deve ser feito. Então, armazenar os dados com critério, armazenar os dados dentro da legalidade e armazenar os dados respeitando a propriedade dos dados, né? Então, por exemplo, quem é o dono do dado de um trator que lá no meio agrícola fez uma aplicação de algum agroquímico? É o dono do trator, é o sujeito que arrendou a terra. Então, a lei brasileira de privacidade de dados já diz que é o produtor agrícola. Ele é o dono daquele dado e ele passa a ter o direito de concessão de uso de vistas, né, a esses dados a outras entidades no sistema. Então, o sujeito que vende o trator, o sujeito que vende o agroquímico, ele quer dar um conselho para esse agricultor, ele tem que pedir para o agricultor, posso usar os seus dados? Ah, sim, excelente. Então agora, a partir de agora, eu vou rodar um algoritmo de inteligência artificial para te dizer qual é a melhor semente que você deve usar. Quer dizer que esse agricultor também é um produtor de dados? Hoje o produtor agrícola produz milho e dados. E isso é interessantíssimo, porque toda commodity, ela é commodity porque ela perde os dados. Milho, de onde veio esse milho? Qual foi o tratamento? Qual foi o manejo que foi feito para produzir esse milho?
Então, um sujeito que é produtor de milho hoje, ele produz milho com dados, e quando esse milho com dados chega na ponta, ele tem um valor diferente. Então, a descomoditização é um processo interessantíssimo na agricultura e em toda a atividade humana com dados, né? Então, quando a gente fala internet das coisas, não são coisas eletrônicas, né? Eu tenho shampoo com dados, a forma de aplicar o shampoo, enfim. Esse shampoo com dados está na internet das coisas. Como acabamos migrando a nossa conversa para dados, me permita já colocar a pergunta de uma das nossas ouvintes que está acompanhando a entrevista pelo Facebook. A Isaura Ferreira pergunta como priorizar os dados a serem colhidos. Olha, essa é uma excelente pergunta. O volume de dados é descomunal, né? Eu posso coletar todos os dados. Então, todo mundo fala do Big Data. O Big Data, na verdade, não é você coletar qualquer coisa, né? Então, a priorização tem a ver com o negócio. Então, quando a gente fala de transformação digital, é transformação digital do negócio. Quem entende do negócio, o sujeito é agricultor, por exemplo. Esse é o sujeito que vai me dizer quais são os dados que são necessários para o armazenamento. O que é útil, o que não é. Então, na soja, por exemplo, a gente sabe que são 53 dados importantes. E são mais de 50 tomadas de decisão que um agricultor tem que tomar. Então, o que a gente faz? Acompanha a jornada do agricultor, desde o início até o final daquela lavoura, vamos observando que dados são úteis, e esse processo de design thinking é quando você pensa nessa jornada desse agricultor e ali você observa que dados são relevantes e quais não. Então essa priorização é muito importante, porque você não vai guardar simplesmente tudo, porque se você guardar tudo, você vai ter algumas pérolas, algumas coisas interessantes, e o resto vai ser apenas carga, né? Vai ser um overhead muito grande. Vai quase que se transformar naquela minha pasta de fotografias no celular. E tem um Exato. monte de dados lá, a maior parte que eu jamais vou utilizar. Exato. E aí é importante ter, por exemplo, as pessoas que aparecem com maior frequência identificadas para você poder pegar, olha, fotos da minha filha, e apertar um dedo, botar um dedo ali na foto da sua filha e trazer aquilo tudo. Então, no processo de transformação digital, é importante que você faça essa jornada, mas sempre com um olhar econômico. Qual é o uso desse dado, o que é útil, e fazer, na verdade, um ranking. Você vai olhar esse dado, ele será útil ou não, faz o que a gente chama de Book of Dreams, são os sonhos, né? Olha, o que seria possível, o que seria bacana? Muitas coisas talvez ainda não possíveis, mas o que seria bacana? E aí, a partir do que é bacana, a gente consegue determinar se o dado tem mérito para ser armazenado. E é por aí que a gente faz essa priorização. Fernando, você falou agora há pouco que o agricultor ali no plantio, ele às vezes tem 50 decisões, 50 escolhas para serem feitas. É o agricultor que está fazendo essa escolha ou já é a inteligência artificial? Olha, hoje, na verdade, não é nenhum nem o outro, né? O que acontece é o acaso. Então, hoje na agricultura, o agricultor tem que tomar uma decisão hoje. Por exemplo, pulverizo ou não pulverizo? Ele olha rapidamente para a previsão do tempo, não vai chover, então vamos. É uma coisa muito assim de instinto do agricultor, né? Então ele acaba tomando essa decisão, mas existe até no Book of Dreams do agricultor, existe isso. E se as nossas decisões fossem baseadas em dados? Tem uma grande corporação que tem um vídeo inspiracional na internet que fala essa frase. E se as nossas decisões fossem baseadas em dados? Aí eu fico imaginando um gerente do Banco Itaú concedendo crédito sem dados. Isso não existe, né? Então você tem as diferentes verticais, as diferentes indústrias, elas têm tempos de evolução diferentes. Então, no mundo das fintechs, do sistema financeiro, o Brasil já lidera isso, né? Hoje você faz um TED e em alguns minutos você checa. Nos Estados Unidos leva 3 dias. O brasileiro tem que aprender que o Brasil lidera em certas coisas, né? Eu tenho as contas nos Estados Unidos e leva 3 dias para você receber uma mensagem que não deu certo. Então é uma coisa assim, impressionante como funciona rápido o sistema de pagamentos bancários brasileiro. Mas por que aconteceu primeiro no banco? Primeiro porque é um sistema mais simples. A agricultura é muito mais complicado do que banco. Nossa, mas como que um sujeito com uma enxada plantar é complicado? É complicado. Fazer agricultura industrial em alta escala, você tem a exuberância divina presente na agricultura. A exuberância divina, cada folha é diferente, cada planta tem uma jornada diferente. Lugares chovem, outros lugares a praga já está lá antes de você plantar. Então você tem um sistema de controle
que num sistema financeiro você sempre teve livros de contabilidade, tá, os dados são muito mais conhecidos. Aí você vai para a indústria. A indústria é mais complicado do que o financeiro. Mas montar um carro, todos os parafusos são iguais. Não é igual solo, que a cada metro quadrado muda. Então você precisa de muitos mais dados, muito mais inteligência para automatizar a agricultura do que a indústria, do que bancário. Mas nós já temos essa tecnologia sendo implantada em alguns campos do Brasil, porque Já. temos aí uma série de agritechs, inclusive, atuando. Exato. Até o movimento agtech no Brasil é um movimento notável, né? Nos últimos 2 ou 3 anos, 2 anos atrás, nós tínhamos 338 agtechs num censo que foi feito pela SP Ventures. E hoje, o último censo que saiu agora, mês passado, tá 1.100 agtechs. Só Acho que deixa são eu fazer um 1.025, parênteses né? aqui. O que é uma agritech? Ah, bom, isso é uma startup, é uma empresa de tecnologia, né? É ag, de agricultura, e tech de alta tecnologia. Então, empresas que seriam o Google no seu início, 15, 20 anos atrás, são as agtechs. Então, eles pegam um problema muito bacana, muito complicado, e investem tempo, energia, tecnologia. Então, por exemplo, uma empresa interessante é uma empresa que vai fazer uma análise e classificação de sementes. Antes de você plantar, a semente classificada ela tem um rendimento homogêneo, então é importante separar uma semente mais ou menos, uma semente boa, e você usa visão computacional para isso, olhando cada semente, separando e classificando. E existe uma startup brasileira investida de corporações internacionais fazendo isso aqui Eu tô no lembrando Brasil. aqui da minha avó, que ela pegava aquele saco de feijão e ficava separando assim o feijão bom do feijão ruim. Exato, Feijão que já vinha lá no saquinho. E muitas vezes desperdiçava um monte daquele feijão, tinha que botar fora depois. exato. Então a sua avó tinha um algoritmo de inteligência natural, né, que era um ser humano, de separar o que é o feijão bom do ruim. Ela olhava para aquilo e separava o bom do ruim. Aí, nos anos 70, como é que eu programava um computador para fazer isso? Eu colocava uma câmera para olhar cada grão de feijão e aí um sujeito descrevia com uma linguagem não natural, que era o Pascal, ou enfim, um Lisp, enfim, uma linguagem muito difícil. Ele tentava descrever esse conhecimento da sua avó e não dava certo. Esse sistema, basicamente de programação, que é usado para fazer uma contabilidade, fazer o mesmo sistema em que um ser humano vai lá e codifica alguma coisa para automatizar uma farmácia, não dava certo. Agora, aí surgiu nos anos 50 e depois nos anos 80 teve uma ressurgência, agora está tendo a segunda ressurgência, as redes neurais, né, que são uma das tecnologias da inteligência artificial. O que é rede neural? É uma caixa preta em que você mostra um feijão bom e você aperta um botãozinho e fala, esse feijão é bom. E aí você vai fazendo isso 10 mil, 40 mil vezes, alguns bons, alguns ruins. Essa caixa preta aprende o mapeamento, aprende com a sua avó o que seria um feijão Uhum. bom e um ruim. Aí a partir daí, quando você mostra um feijão, ela diz, esse é bom. Esse é ruim e acerta 98, 99%. Meu mestrado que eu fiz aqui na USP em redes neurais, entreguei a tese em 97. Eu trabalhei 5 anos nesses de 92 a 97 em redes neurais e na época o processamento de uma imagem levava 40 minutos. Hoje o algoritmo de reconhecimento facial que abre o teu Celular. iPhone ou celular já faz isso em tempo real. Ele é capaz de reconhecer sua face e ver que é diferente do outro. É uma rede neural muito específica para reconhecimento de feijão, para reconhecimento de tomate verde versus tomate não maduro, e tomate maduro e tal. Você aprende com os seres humanos que vão treinando. Fala, olha, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. E, por exemplo, o café catado, né, o café selecionado, que você, quando faz a colheita do café, você tem muitas cerejinhas vermelhas, algumas estão verdes e tal. Um café que é classificado, ele vale 10 vezes mais do que um café que ainda não foi classificado. Então, a máquina dessa tem uma força econômica brutal por trás dela e você usa rede neural, visão computacional e alguns atuadores robóticos para separar a coisa. Deixando claro que isso já está sendo aplicado. Já está sendo aplicada, essa tecnologia já existe. E, por exemplo, tem vídeos aí fácil de ver no YouTube em que você vê o separador de tomate. Os tomates são jogados na gravidade, eles caem
de uma esteira e vão cair numa outra esteira lá embaixo, e no meio da sua jornada tem alguns braços robóticos que chutam os tomates. É tão rápido que você não vê, mas se você olhar em slow motion, você vê os tomates que estão meio verdes sendo chutados fora da esteira da fábrica lá de molho. E nós começamos isso falando das agritechs, que são Exato. essas startups no campo da agricultura que vêm desenvolvendo essa tecnologia, trabalhando com essa tecnologia. Mais de 1.000 já existentes aqui no Brasil. Como que se construiu esse ecossistema? Esse é um ecossistema interessante que ele, devido a forças econômicas, primeiro você vê no Brasil um sistema um sistema agrícola com uma escala muito grande. Problemas brasileiros são brasileiros. Não consigo trazer sementes da Europa para cá, porque aqui, obviamente, a agricultura tropical, os nossos micróbios são diferentes, as nossas pragas são diferentes. E o nosso solo, enfim, você tem toda uma história aí, a questão da soja, por exemplo. O Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura nos anos 70, ele falou que no início da plantação da soja no Brasil era um ano muito bom quando conseguia 25 sacas por hectare. Aí vieram as genômicas, né, os transgênicos, os primeiros transgênicos que foram desenvolvidos nos Estados Unidos para o clima americano, aí você chegou a 30, 40 sacas por hectare, mas só com o desenvolvimento nacional, através da Embrapa, do ecossistema local, que se chegou ao que a gente tem hoje, que é 75 sacas por hectare, né? Então esse desenvolvimento local é necessário. E os problemas brasileiros, as agtechs locais são capazes de desenvolver e resolver o problema localmente. Lógico que essas são todas startups, né? Então, uma em cada 100 vai dar certo, e uma dessas, em cada uma dessas que deu certo, vai virar um unicórnio, né? Mas nós temos algumas agtechs no Brasil já a caminho de ser unicórnio, porque estão resolvendo problemas com excelência. Para que tudo isso funcione, para que a gente possa gerenciar dados, a internet das coisas é essencial? A internet das coisas é essencial. A internet das coisas, ela interage com outras tecnologias como o blockchain, por exemplo. Então, o que a internet das coisas permite? Ela permite que os dados sejam coletados. Mas se o dado for coletado e eu não tiver confiança na qualidade do dado ao longo da cadeia, eu não consigo acreditar. Então, por exemplo, eu vou dizer que um tomate é orgânico, porque todo o manejo foi feito orgânico, etc. Os equipamentos que mexeram com esse tomate, eles vão estar com a internet das coisas, vão ser capazes de coletar dados. Se eu tiver um ser humano nesse loop, esse tomate é orgânico, mas deixa eu dar uma pulverizada aqui de um químico que não deveria ser aplicado, eu não faço essa anotação, isso vai passar pelo distribuidor, até chegar no supermercado, até chegar no consumidor. Como que o consumidor vai confiar num dado em que tem seres humanos no loop? Então não dá. Então tem que ter um sistema que transmita os dados ao longo da cadeia com absoluta confiabilidade. Esse é o blockchain, que é a tecnologia usada para implementar dinheiro digital, Bitcoin e tal. Todo mundo está tentando hackear o blockchain para resolver o problema do Bitcoin. Se o sujeito conseguir hackear, vai merecer os parabéns, porque faz muito tempo que as pessoas estão tentando, e é uma tecnologia com confiança suficiente para implementar dinheiro. Se eu pegar os dados do equipamento e transmitir através do blockchain, quer dizer, internet das coisas e blockchain juntos, um gera demanda para o outro, eu vou conseguir ter uma cadeia de confiabilidade em que você vai entrar no supermercado e lá na porta do supermercado vai ter um adesivo falando todo o produto que entra aqui tem um indicador de organicidade nota 8. Então não é aquele orgânico nota 10, mas é um nota 8. Eles usam certas medidas. Então na Alemanha, por exemplo, já existe uma série de certificações. Aqui no Brasil, nós temos essa preocupação de gerar a marca Brasil, de gerar selos, etc. E essa agricultura digital vai depender muito da internet das coisas e muito do blockchain. Acho que esse é uma coisa que as pessoas não realizam, que uma coisa é conectada à outra, né? Pois é, aí eu estou lembrando aqui o seguinte, porque sempre quando a gente fala aqui no Brasil sobre a internet das coisas, e não só aqui no Brasil, se fala da necessidade de implantação de uma estrutura do 5G para a conexão de todo esse processo. Especialmente quando nós estamos olhando para o campo, para o meio do campo, lá não se tem conexão, ou pelo menos se imagina que não tem a mesma conexão que se tem no meio urbano. Isso realmente acontece? Como é que isso está sendo solucionado? Excelente pergunta. Isso é um mito que nós temos que colocar, assim, resolver e clarificar muito.
A internet das coisas, ela necessita de conectividade. Ela não necessita de 5G, 4G, 3G necessariamente. Então você vai para o interior do Tocantins, ou você vai para o Mato Grosso, onde está a soja, ali você não tem uma equação econômica para se implantar um 3G, muito menos um 5G, porque a quantidade de dados que vai fluir desse campo produtor de soja por essa infraestrutura é muito pequena. Mas existem tecnologias alternativas. Uma tecnologia alternativa é o Mesh Networking. Então, o Mesh Networking é uma capacidade que você tem em que um equipamento passa o dado para o outro e passa o dado para o outro. Então, existem diversas soluções. Por exemplo, tem uma empresa nos Estados Unidos que gerou uma rede de higrômetros. Esses higrômetros são grandes estacas digitais. Você aparafusa uma, e aí num raio de 15 quilômetros, dentro desse círculo de 15 quilômetros, você aparafusa outra, você gerou 2 círculos agora de cobertura, e você vai aparafusando essas estacas e forma uma rede em que o dado vai fluindo, pulando de estaca para estaca até chegar na sede da fazenda. Não precisa nem de 2G, nem de 3G, nem de 5G. E a agricultura brasileira, vou dar um exemplo, hoje eu faço essa pergunta e sempre ganho a aposta, né? Quanto você acha que da cana nacional é colhida com a internet das coisas hoje? As pessoas chutam 2, 3, 4%. 65% da cana nacional hoje é colhida com a internet das coisas, um sistema desenvolvido por uma empresa de Araçatuba que se chama Solinfitec. Essa é uma dessas agtechs que foram criadas 10 anos atrás, com apoio da Raizen no início da sua jornada, criou uma solução para a colheita de cana que reduz 20%, 30% o custo da colheita em diesel, em eficiência operacional e tal. E essa eficiência operacional faz com que o sistema seja adotado. E eles criaram uma rede, que é uma rede mesh como essa que eu descrevi dessa empresa americana, empresa brasileira aqui de Araçatuba. Aí eu aproveito aqui a questão que foi uma das questões que a Isabela Ares nos apresentou, a Isabela Ares, que é a nossa colaboradora aqui no Mundo Corporativo, abordando isso que você acabou de falar do campo, que você falou aqui produtividade, mudança de hábito, de comportamento, etc. Não teve um monte de gente que ficou sem emprego aí com essa tecnologia toda? Olha, cada tecnologia de automação ela elimina empregos, isso não é dúvida, mas ela também gera novos empregos. Então você tem um espalhador de esterco, por exemplo, uma máquina e uma função bastante monótona, né? O sujeito tem que pegar um caminhão com uma carga de esterco e ir em linha reta até a cerca, num canavial, fazer uma curva de 180 graus com precisão e voltar e ir espalhando o esterco dessa forma. É uma atividade muito monótona que exige muito pouco dessa pessoa. Só que o espalhador de esterco, a taxa variável, ele não pode ser dirigido por uma pessoa, porque aquela precisão que eu tenho que ter na agricultura de precisão tem que saber exatamente onde ele está, aquela curva de 180 graus tem que ser feita com absoluta precisão e um sistema que tem que eliminar o motorista. Então, aqui na cidade, no centro urbano, eventualmente nós vamos ter um Uber autônomo. Em Bebedouro, aqui no estado de São Paulo, há 2 anos atrás, nós já temos um espalhador de esterco autônomo sem motorista. Por quê? Porque o esterco é uma commodity de alto valor, ele não pode colocar isso à beça, é necessário usar um pouco de raciocínio para colocar onde é preciso, e ele descobre isso com imagens de satélite, faz todo um algoritmo de inteligência que ele olha a produtividade, onde que precisa, onde não precisa, e decide e o sistema coloca E esse motorista perdeu o emprego. O motorista perdeu o emprego, mas em compensação criou-se a oportunidade para um sujeito com especialidade em mecatrônica para dar manutenção nessa máquina. Você tem toda a rede de GPS RTK da fazenda que tem que ser mantida, você precisa de pessoas com essa qualificação. Então aqui a gente tem um desafio, não é de manter as pessoas no emprego de pouca utilização do cérebro, às vezes, que eles têm. Na verdade, é capacitar essas pessoas para que eles possam dar manutenção nesses sistemas. Aí entro na pergunta aqui enviada pela Ana Miranda, que também nos acompanha no Facebook. Como o mercado de trabalho pode se preparar para todas as oportunidades de empregos que podem ser gerados com essa transformação digital? Olha, essa oportunidade é capacitação. E a gente vê isso, uma preocupação muito grande já no meio agrícola. A FATEC, por exemplo, de Pompeia, a FATEC de Marília, eles criaram cursos de mecanização em agricultura de precisão, curso de Big Data no agronegócio, um curso de 3 anos, usando metodologias canadenses de Purposeful Learning, que significa o seguinte: eu não vou ensinar para você a teoria, eu vou te dar um problema real e você agora vai na internet procurar o que você precisa saber para resolver o problema.
Então, eles entregam problemas complicados de agricultura de precisão para os alunos e eles têm que sair procurando e vão acabar entendendo que é necessário entender um pouquinho de mecânica dos fluidos, entender um pouquinho de computação e aprendem aquilo num curso de um tecnólogo da computação. Então, as pessoas têm que estar muito antenadas para que profissões serão essas profissões do futuro, né? Então, quando a gente imagina assim, puxa vida, eu tenho a inteligência artificial lendo e gerando textos, né? Então, a gente começa a ver muito trabalho sendo feito por advogado sendo substituído por inteligência artificial. Vamos precisar de menos advogados fazendo tarefas de redação de documentos simples. Os advogados criativos, o sujeito que vai fazer um merger, o sujeito que vai trabalhar numa estrutura corporativa, esse vai estar sempre aí. Então, mesmo dentro da advocacia, a gente tem que pensar, olha, não vai ter mais aquele trabalho repetitivo. Na agricultura, todo o trabalho repetitivo vai ser eliminado. Isso é uma coisa muito boa. Eu vejo isso como muito bom pelo seguinte, todas as grandes invenções que nós usamos hoje, toda a tecnologia digital, são invenções do último século, últimos 150 anos. Por quê? Porque as pessoas foram liberadas de trabalhar na agricultura, né? Com a Revolução Industrial e com a Revolução da Informação e a robótica, as pessoas foram liberadas de trabalhar na indústria para trabalhar na indústria da informação. E agora nós estamos indo para essa era do conhecimento, né? Em que você vai trabalhar com auxílio de máquinas. E é importante também falar isso, né? Muitas das tomadas de decisão, as máquinas não tomam decisões, elas simplesmente te aconselham. Então, o Waze, por exemplo. O Waze é uma coisa bacana. Ele te diz, olha, vai pela marginal que a berrine está parada. Se você quiser ir pela berrine, você vai. Então, os sistemas agrícolas, o ex-agro, né, o ex da agricultura, eles vão simplesmente dizer, olha, plante com essa semente. Mas o agricultor vai ser o sujeito que vai tomar aquela decisão no final. E a tomada da decisão está preparado para isso, está preparado o jovem que está pensando agora em que carreira eu devo seguir, né? Considerar muito essa questão da automação radical que virá e que vai gerar empregos e novas funções muito mais interessantes do que essas que a gente tem. Então, o nosso problema não é a tecnologia, é a educação. O problema fundamental é a educação. E a educação com propósito, né? Essa ideia de você ter cursos talvez mais curtos, cursos de tecnólogos, que vão ser capacitados em operar inteligência artificial, por exemplo. O sujeito ser cientista de dados. É uma coisa que hoje é moda, todo mundo está trabalhando com cientistas de dados, existe uma falta de cientistas de dados no mercado, técnicos, enfim. Então, esses cursos talvez mais curtos, que vão capacitar o sujeito com um propósito específico e profissões interessantíssimas que ainda não existem. Eu fui convidado a ser patrono da formatura da FATEC em Pompeia, na turma de mecanização em agricultura de precisão. Normalmente o patrono da escola de medicina é um médico, da engenharia é um engenheiro, e eu, engenheiro, fui ser patrono dessa turma. E eu comecei a minha conversa com eles assim, olha, parabéns e realizem o fato de que eu não sou um de vocês, porque a sua profissão não existia 2 anos atrás. Mecanização em agricultura de precisão, o cara é tecnólogo nisso. Eu falei, a obrigação de vocês não é só trabalhar nisso, é trabalhar nisso e ensinar os outros, que não tiveram a oportunidade de estar aqui nesse curso da FATEC, né? Então, uma coisa que eu vejo o sistema educacional se preparando para isso, não só o público, mas também o privado. Muitas instituições privadas com cursos mais curtos, cursos de microcertificações. Então, todo o sistema educacional tem que se adaptar para isso e eu acredito que é um momento de exuberância. Quando a gente olha o mundo, nunca esteve tão bem. Quando minha mãe fala, puxa, antigamente era muito melhor. Eu falo, melhor como, né? Vamos olhar estatisticamente a longevidade. Ela me mostrou uma foto do centro de São Paulo em 1940. Olha as pessoas como eram magras. Eu falei, pois é, eles viviam até 47 anos só, na época dessa foto. Então, a vida está muito melhor. E eu me preocupo não com esse sujeito que hoje espalha esterco no campo, que não vai fazer mais isso, mas eu me preocupo com o fato de ele estar fazendo isso hoje. Ele está fazendo isso não é por opção, ele está fazendo isso por não estar capacitado, né? Então, acho que a preocupação como sociedade, o investimento massivo em educação com propósito. Investimento em inteligência humana. Inteligência humana é necessário, porque a inteligência artificial ela só recomenda, ela não toma decisão. Agora, existe investimento
para essas startups que aí estão surgindo ou para essas ideias que estão surgindo em diferentes campos? Existe. Assim, eu tenho até orgulho de ter participado quando eu fui vice-presidente da Brascom, que é a Associação Brasileira de TI. Eu participei do Marco Civil da Internet, eu participei também do Plano Nacional da Internet das Coisas. E isso é uma coisa que transcende governos, né? Um plano de Estado do Brasil. E o Plano Nacional da Internet das Coisas, do BNDES, do governo, ele gera linhas de crédito específicas para a internet das coisas, mas não qualquer internet das coisas. Tem um foco específico em 4 setores, um deles é o agrícola. Existe investimento também do setor privado. A maior parte dessas startups elas recebem investimentos de investidores anjo, de fundos de investimento. Então o ecossistema brasileiro é bastante vibrante. Ele tem fundos, tem mentes, temos as empresas crescendo. E eu vejo assim, existe ainda algumas deficiências no sistema brasileiro quando a gente compara com o sistema israelense ou americano, por exemplo. Eu trabalhei 20 anos nos Estados Unidos e eu conheço bem o sistema de patentes americano, eu tenho 27 patentes e eu comparo a velocidade. Então, o trabalho que está sendo feito no INPI é sensacional, já melhorou muito. Mas tem que melhorar muito mais, né? Tem patentes de celulares que foram colocadas no sistema do INPI, o celular, ainda aquele que dobra, que nem se vende mais, ele ainda não foi patenteado pelo INPI. Então, a velocidade, o presidente do INPI tem um desafio muito grande, ele tem trabalhado com a CNI, com todo o ecossistema para acelerar isso, mas essa é uma das questões, né? Eu olho assim, uma métrica de excelência em inovação é o número de patentes que uma instituição gera. E as universidades brasileiras estão muito longe de registrar um número razoável. Eu olhei uma estatística da ordem de 70, 100 patentes que uma universidade estadual aqui em São Paulo registrou. A métrica de sucesso de um pesquisador com PhD na Intel, onde eu trabalhei, 1 a 2 patentes por ano. A Intel gera 1.400 patentes por ano. Quando você compara 1.400 com 70, é um número que não registra. Mas para isso acontece por falta de inteligência ou processo de burocracia? Na verdade, é falta de incentivo ao professor e ao pesquisador. O pesquisador brasileiro ele é incentivado a publicar. Então, nós temos um recorde de publicações e tal. Ele não é incentivado a patentear. A patente é o caminho da conexão entre a universidade e a empresa. Então, quando eu tenho um sistema de patentes que a universidade colabora com a empresa e aquela patente é conjunta, eu consigo fazer Intel mais Stanford igual a uma coisa mágica. Intel mais o MIT fazendo coisas interessantes. Aqui no Brasil você tem essa questão que você publica muito, patenteia pouco, e a interação do setor privado com o setor público na universidade ela ainda é muito pequena. Fernando Martins, quero agradecer a sua gentileza aí de compartilhar conosco parte do seu conhecimento, pela experiência toda que você já desenvolveu nessa área. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Não, é uma nova oportunidade. Obrigado a vocês. Queria agradecer e também convidar todos a estar lá nessa palestra que eu vou ministrar pelo MIT Sloan, né, uma revista nova aqui no Brasil. Acho que está na 2ª ou 3ª edição. E MIT Sloan é a escola, o MBA do MIT. E eles focalizam muito agora em tecnologias digitais para a gestão. Então, é essa intersecção entre o AI e o impacto que vai ter para o seu negócio vai ser o tema da palestra. Palestra quando? Vai ser dia 23 de outubro. Quarta-feira, portanto. Aqui em São Paulo. Vai ser o dia inteiro. Vão ter vários palestrantes. A minha, eu acredito que vai ser no período da tarde. Quem estiver interessado, busca lá na internet. Qual é o nome do evento? Frontiers, o nome do evento. Coloca lá na internet Frontiers e você vai ter acesso a toda essa programação. E se tiver oportunidade, acompanhe a palestra também do Fernando Martins. Agora, nessa quarta-feira, eu me proponho também, coloco lá na nossa rede social para que você tenha este acesso e mais essa oportunidade de conhecimento. Fernando, repetindo aqui, muito obrigado pela gentileza, até uma nova oportunidade. Obrigado a vocês. Fernando Martins, especialista em transformação digital, conversou com a gente aqui no Jornal da CBN, ou melhor, conversou com a gente aqui no Mundo Corporativo. Viu só? Se fosse inteligência artificial, não ia trocar o nome do programa. Mas enfim, vamos lá. Fernando Martins,
especialista em transformação digital, conversou com a gente aqui no Mundo Corporativo e você é nosso convidado para trazer também o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento, o seu olhar sobre o mundo dos negócios. Vá até o nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN lá no LinkedIn. É só se inscrever, é de graça e você recebe todas as informações. E claro, compartilhe as suas informações também lá com os demais participantes desse grupo. A você que esteve conosco ao vivo aqui no Mundo Corporativo, nosso muito obrigado e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.